Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que comigo nessa noite vão compartilhar desse desafio meu de se submeter ao desejo dos irmãos em me fazer acessar as mídias sociais e, enfim, estar com vocês através desse dispositivo. Os convites chegaram, aqueles que estão já se preparando, já tomando uma posição e já ficando atento, receberam a mensagem de solicitação de estar já linkando no Face para que nós possamos ter um tempo de compartilhar, um tempo de sermos edificados pela palavra do Senhor. Então vá tomando aí a sua posição, vá se aquietando e sim, vamos fazer agora desse momento para nós um tempo especial, um tempo único, que não difere em nada de um culto presencial num templo, sob a cobertura de uma estrutura de um prédio. A partir do momento em que nós decidimos nos reunir e tomar o nome de Jesus por separado e santo no nosso meio, esse lugar se torna um culto. Aí na sua casa agora, com a sua família, se você já estiver se preparando e desejoso disso, este lugar agora se tornou um lugar de culto. Por isso, a palavra diz que é onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estaria neste lugar. E ainda mais prometeu se manifestar neste lugar. Então não é mais de um lugar geográfico, não se trata mais de um lugar feito por mãos de homens, não se trata mais disso. Se trata de um coração desejoso de se anelar pelo vínculo do Espírito Santo a Jesus Cristo, a sua palavra, e ser edificado, consolado, fundamentado, instruído pela palavra do Senhor. Vá preparando. Eu tenho aqui em casa o apoio do Felipe, a pastora Eliane também está comigo aqui. É um desafio, nos perdoe se houver alguma complicação nesse meio, mas é desafiador para nós. Não temos uma estrutura toda preparada para isso, mas o que nós temos é o desejo de nos mantermos unidos, nos mantermos em comunhão, nos mantermos sob a instrução da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Então Deus, tenho certeza, vai nos abençoar e vai nos fazer ser edificados nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Está todo mundo pronto aí, Felipe? O que você está achando? O pessoal está entrando aí ainda. Está entrando ainda? Tem 4 pessoas online. Então deixa entrar mais um cadinho aí. A gente dá um tempinho. Isso, deixa o pessoal ir vendo aí. Ainda tem 2 minutinhos pelo meu relógio aqui, da hora que eu marquei. Deixa o pessoal ir se achegando aí. Vai ser bênção de Jesus. Glória a Deus por isso. Se houver alguma dificuldade em linkar, entre em contato aí com o Felipe pelo WhatsApp, pela página da comunidade, para ver se ele pode se auxiliar, te instruir em algum passo a passo aí, se houver alguma dificuldade. Manuela já entrou. Manuela já está online, né, Manu? Assim. Uma pressão sobre Priscila mim. está online. Priscila tá? também está online, um abração aos amados, às amadas. Vai se chegando aí, vai se chegando. Eu tenho uma palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Nós seremos consolados, edificados, confortados
Espírito comerciando. E eu também. Principalmente seremos aprimorados em nossa fé e acrescentados em fé. Senhor, acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé. São dias dessa súplica ao Senhor. Amém? Presbítero Gumecindo, meu amado Guto, já está aí online. Glória a Deus. Quem te viu e quem te vê, meu presbítero? Roberta também está aí? Tá, Minha sobrinha Roberta também está aí. O pessoal vai se achegando. Luciana também já está se achegando. As pessoas estão se achegando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Senhor, seja louvado por isso. Deus é maravilhoso. Amém, amados? Glória a Deus. Você que já está aí tomando posição e os outros irmãos e os outros que vão se achegar, eu quero te convidar, se você tem próximo de você, abra a sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Felipe me instruiu, falou que há um delay de quase 20 segundos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Vou fazer a leitura do Salmo número 2 com você, para que nós iniciemos, mas antes disso, eu quero que por alguns segundos, alguns minutos, você possa fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça em oração comigo e vamos estar diante do Senhor em oração. Pai de amor, no nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante de Ti. Colocamos, Senhor, os nossos corações agora, Senhor, completamente rendidos a Ti, Senhor. Suplicamos, Pai, a ajuda, o Teu socorro nesse tempo. Suplicamos, Pai, que venhamos, Pai, pelo Seu Espírito, Senhor, sermos consolados, instruídos, Pai, fortalecidos, Pai. Deus, eu abençoo, Senhor, a vida, Senhor, da comunidade, a vida, Senhor, dos amados. Eu abençoo, Senhor, a população, Senhor, os nossos irmãos brasileiros, Senhor. Que haja, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre toda a terra, Senhor. Ó Deus, e que possamos, Pai, nesse tempo, Senhor, sermos agora, Senhor, conduzidos, Pai, diante de Ti, Senhor, a um tempo, Senhor, em que, Senhor, a sabedoria que vem do alto, não a humana, não a terrena, Senhor, mas a sabedoria que vem de Ti, Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Senhor, que sejamos, Pai, agora, Senhor, fundamentados, Pai, postos, Senhor, sobre uma rocha inabalável, Senhor, no nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Salmo número 2, se você achou, leia comigo, para a nossa introdução. Salmo número 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus, ele rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém,
ungiu meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalhás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com santo temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam nele. Amém, amados? Glória a Deus. Que salmo! Há uma expressão nesse salmo, que é a expressão em que há um conluio, há como que um acordo, nações, povos, reis, príncipes, autoridades terrenas, povos e nações, gentes de sobre toda a terra, se macumunam, se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido. E o Salmo também declara que dos céus, aquele que se assenta sobre um trono inabalável, está rindo de tudo isso. Está rindo deste intento, dessas imaginações, desses pensamentos dos poderosos da terra. O Senhor está rindo. Salmo número 2. Amados, não tem como nenhum de nós escaparmos de comentar, falar, opinar a respeito daquilo que está acontecendo sobre toda a terra. O assunto que sobrevém sobre a terra é este flagelo que está sendo imposto a todas as nações praticamente da terra, chamado o coronavírus, o Covid-19, assim como você tem conhecido. Eu não vou, querido, de maneira nenhuma, querido, e separei esse tempo para lhe trazer alguma novidade ou alguma outra instrução no que diz respeito a instruções sanitárias, médicas. O meu propósito de estar com você nessa noite não é esse. Eu lhe aconselho como um sacerdote que você sim esteja buscando instrução. Nós somos uma geração abençoada porque temos acesso à informação, mas muito cuidado com as suas informações, sem histerias. Haverão muitas informações, tem muita gente falando muita coisa. Procure se orientar pelos órgãos oficiais e principalmente se submeta às instruções que estão sendo nos passadas. E esse é o motivo pelo qual nós não estamos cultuando em congregação, não estamos cultuando em ajuntamento, estamos agora fazendo o que nós estamos fazendo aqui, porque nós entendemos que a prudência é nos submeter às autoridades, porque assim diz a palavra do Senhor. Sejamos sujeitos às autoridades constituídas. Então, o meu intento nessa noite não é lhe trazer, querido, nada mais a respeito do que as autoridades já têm passado desse vírus. Mas eu quero trazer para você nessa noite, nesse tempo que eu vou estar junto com vocês, uma palavra que venha lhe fazer refletir, lhe fazer ponderar, que venha lhe fazer avaliar e, principalmente,
que venha no seu coração lhe trazer fé. Fé. A fé que nos sustenta, porque nós somos o povo chamado a viver pela fé e não por vista. Não ignoraremos de maneira nenhuma que é muito real as implicações desse vírus sobre as nações. Momento muito preocupante, mas nós somos um povo chamados a viver pela fé. E eu quero suscitar fé no teu coração nessa noite. Não uma fé mística, não uma fé irresponsável, mas a fé que é um firme fundamento, como disse o autor aos Hebreus. A fé que está baseada num firme fundamento, e o nosso fundamento são as promessas do Senhor para nós, o seu povo, contidas na sua Bíblia, no seu livro sagrado. Amém, amado? Então, nossa fé, ela não é mística, ela não é uma fé inconsequente, ela é uma fé que tem fundamento. Glória a Deus. Amém? Então, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo número 1. Livro do profeta Joel, capítulo número 1. Vou trabalhar com você nessa noite, fundamentado numa porção do capítulo número 1 do profeta Joel. Diz assim o versículo número 1 do capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado ele é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira completamente e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servo do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e pasmai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do nosso Deus. Santificai um jejum,
são, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Amém, amados? Que leitura! Que leitura! Joel eu li, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. Por que separei esse texto e meu coração, meu espírito foi conduzido a ministrar e a compartilhar com você esse texto? Porque a Bíblia, pelos lábios do nosso próprio Cristo, falou que nós devêssemos examinar as Escrituras, porque nas Escrituras estavam os fundamentos, as testificações a respeito dele. A Escritura, querido, é o nosso fundamento de vida, é o nosso manual de vida. Ela é o nosso guia, ela nos conduz a toda a verdade. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra. E como nós precisamos nesses dias obscuros, de incertezas, dias em que o homem, com os seus olhos naturais, está incapacitado, está como um cego tateando, andando por caminhos que desconhece. Então eu separei esse texto para que nós meditemos nesta noite. O que está acontecendo aqui nos dias do profeta Joel? Joel, ele profetizou provavelmente num tempo em que o contexto não havia rei. O livro de Joel não cita nenhum rei. E quando você mergulha em querer se aplicar, em estudar esse tempo de Joel, você vai perceber que além de profeta, também sendo uma função, um ministério sacerdotal, um profeta, mas com o desejo de ensinar e instruir o povo, de conduzir o povo, porque há uma ausência, há uma lacuna. Há pouco tempo, eu lhes ministrei na comunidade a respeito desse tempo que sobreveio sobre Israel, o tempo dos juízes. E o versículo chave, um versículo fundamental, sobre o qual ministrei aos amados que vão se lembrar, é aquele versículo que diz que, não havendo rei sobre Israel, cada um vivia fazendo o que lhe parecia bem a seus próprios olhos. E como é atual esse tempo sobre as nações. Nós estamos vivendo um tempo em que o espírito hedonista, o espírito do egoísmo, o espírito do homem centrado no homem, o espírito que colocou no umbigo do homem, no seu ventre, o centro do seu ser, removendo Deus e colocando tudo que se chama Deus à parte. A humanidade vive hoje centrada nos seus prazeres e desejos e vontades. E quando isso acontece, se cumpre isso como nos dias dos juízes. Cada um vive fazendo o que lhe parece bem aos seus próprios olhos. Não há instrução, não há direção, ninguém se submete. Porque cada um vive segundo lhe parece bem aos seus próprios olhos. Isso é terrível. E nesses dias, os dias de Joel, eram dias também extremamente dificultosos. A ponto que a nação de Judá, ela é acometida por uma invasão, uma pestilência, uma peste. A peste aqui, nos dias de Joel, que aqui nós lemos nesses 15 versículos, é uma invasão de gafanhotos. Nuvens inimagináveis de gafanhoto invadem Judá, uma peste. Falar de peste nesses dias, falar de pandemia nesses dias, é bem atual aos nossos olhos.
a humanidade foi invadida por uma peste. Por mais que nós possamos nos lembrar que sim, várias vezes a humanidade sofreu pestilências, não precisamos ir muito longe, vamos nos lembrar de várias pestilências que a humanidade sofreu, algumas trágicas, algumas ceifaram milhões de pessoas. Nos anos de 1918, a humanidade foi flagelada com uma pestilência e a Europa se viu em luto por milhões de pessoas. Então, não é algo desconhecido da humanidade a pestilências. Não é algo desconhecido. Mas algo desconhecido até então da humanidade é o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Porque essa implicação mundial, praticamente todas as nações da terra, os 4 cantos da terra sendo assolados quase que unanimemente, quase que num tempo igual, sobre uma mesma peste. Isso é algo inédito. Isso é algo único. E eu creio que nós temos que refletir sobre isso. Joel, nos seus dias, ele fica perplexo e toma sobre si uma responsabilidade como sacerdote e profeta de trazer ao povo um consolo, trazer ao povo uma instrução, trazer ao povo uma direção, trazer ao povo uma esperança, trazer ao coração do povo segurança de que não estão entregues à própria sorte. E o meu desejo no coração nessa noite, o desejo do meu coração nessa noite, também como nos dias de Joel, é te declarar e te falar que Deus não entregou à humanidade a sua própria sorte. Deus não entregou seus filhos à própria sorte. O que aconteceu nos dias de Joel tem um paralelo muito forte com o que está acontecendo nos nossos dias. Eu não vou, de maneira nenhuma, falar com você nessa noite que isso veio da parte de Deus. Eu não vou falar nessa noite para você, de maneira nenhuma, que isso é um juízo de Deus, que isso é uma intervenção divina. Eu não quero ser aqui um profeta apocalíptico, nem um sacerdote apocalíptico para você. Não, não é essa a minha intenção. Mas eu quero traçar um paralelo, um despertamento por o que aconteceu nos dias de Joel ao seu coração nessa noite. Joel, ele começa relatando e começa, logo no versículo número 2, ele começa falando algo muito interessante. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Joel está chamando os homens, está chamando os moradores da terra a prestar atenção, a dar crédito, a depositar os seus ouvidos, não somente a escutar, mas a compreender, absorver, discernir, ponderar, dar crédito àquilo que ele vai falar como palavra do Senhor, como uma instrução do Senhor. E comunidade, como o seu pastor nessa noite, eu espero que você dê crédito àquilo que o Espírito a nós nessa noite falará. Amém? Glória a Deus. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? E ele no versículo 3 diz: fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos dos seus filhos a outra geração. Preste atenção no que Joel está falando. Há uma assolação que foi trazida a nós, estamos acometidos de uma pestilência, uma assolação, e Joel está chamando agora aos pais,
aos filhos dos filhos, aos filhos dos filhos de seus filhos, para que jamais se esqueça, para que isso venha a ser uma instrução. Faça disso um pedagogo, faça disso um aio, faça disso uma instrução, faça disso um ensinamento. E o que eu creio, meu irmão, muito mais é o quanto vai durar, quanto vai ser afligido. A tristeza virá porque ela já está aí, vidas estão sendo ceifadas, famílias estão em luto, os prognósticos, as previsões, elas têm sido trágicas. Está estabelecido, a peste se acometeu sobre a face da terra. E Joel chama os seus ouvintes, olha, chamem vossos filhos, e que vossos filhos falem aos vossos filhos, e que os filhos dos vossos filhos falem a outra geração. Sabe o que eu vejo nisso aí? Eu sinto no meu espírito quando leio isso. Joel está falando para mim e para você hoje. O que nós vamos transmitir, que estamos passando por isso, o que nós transmitiremos aos outros, à outra geração. Qual ensino nós tiraremos disso? Entraremos nessa situação, passaremos por ela, certamente passaremos. E como sairemos desta situação? E como ensinaremos aos nossos próximos, aqueles que estão sob e abaixo de nós, como instruiremos aos outros a respeito desse acontecido? Eu acho que essa é a grande questão. Como a humanidade que está prostrada, as nações, os reis, os poderosos estão prostrados. Um vírus prostrou os poderes, prostrou a sabedoria do homem, prostrou a ciência, prostrou os recursos. Os recursos são inúteis. Isso você ouve falar toda hora. Pode colocar bilhão em cima de bilhão que serão inúteis. Não dá tempo. Não tem tempo, ainda com todo o recurso da terra, não tem tempo hábil para se cuidar e se tratar. Dos até aqui então, falar dos que serão acometidos por essa pestilência, por essa pandemia. Então é algo para ser refletido. Passaremos por isso? Certamente. Quiçá, oxalá quisesse o Senhor e nós nos prostrássemos e orássemos a Ele, e Ele findasse e cessasse isso. Mas se o Senhor não fizer, passaremos. Passaremos por esse vale. Como falei da última vez que estive com os amados. Sim, ainda que possa ser o vale da sombra da morte, mas assegurados e firmados que bondade e fidelidade estarão conosco todos os dias da nossa vida. Não estaremos só. Não estaremos só. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você disponível para isso. Porque se há algo que esse tempo nos deu, foi tempo. A humanidade hedonista em suas correrias, a humanidade hedonista nos seus prazeres, nos seus deleites, cujo tempo para ela é insaciável, ganhar, conquistar, reter, possuir. A sociedade hedonista foi paralisada e o que lhe sobra agora é tempo. Tempo para refletir. Tempo para contar aos filhos, que os filhos contem a seus filhos e que os filhos dos seus filhos contem a outra geração. Por causa de tempo, para dar essa resposta, querido, primeiro a nós mesmos
e depois aos céus, por falta de tempo nós somos indesculpáveis. Porque se há algo que isso nos fez foi parar. Aquieta-te. Se há algo que isso fez foi parar a humanidade. Isso nós nunca vimos na história. A humanidade está parando. E Joel fala, faça essa narração. No versículo número 5, e agora eu quero entrar no porquê. Naquele tempo, o porquê, qual a consequência, o porquê dessa praga, dessa pestilência nos dias de Joel foi acometida em Judá. Joel declara, despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado ele é da vossa boca. Despertai ébrios. Despertai ébrios. O ébrio é aquele que está com a mente, com o discernimento. O ébrio é aquele que tem os seus sentidos deturpados, fragilizados pelo sintoma de excesso do álcool. O etílico abalou os seus sentidos, o seu discernimento já não é mais puro. Há um prazer dentro deste ébrio que não vem dentro de si mesmo. Um prazer gerado, segundo Joel, pelo mosto, pelo beber. E eu quero trazer esse versículo para os nossos dias. Despertai ébrios. Nossa geração, ela está enquadrada, a humanidade está enquadrada dentro disso aqui, precisa despertar. Nós estamos como ébrios. A humanidade está como ébrios, embebecida, entorpecida, os sentidos entorpecidos pelos prazeres do mosto desse mundo. O vinho desse mundo, a bebida forte desse mundo, e eu não estou falando, querido, para você, simplesmente de álcool. Eu estou falando, querido, de uma bebida que a humanidade tem bebido em sua cultura, em seus ensinos. Uma bebida que tem sido oferecida e os homens estão bebendo, estão com a mente enebriada. A mente enebriada nos seus prazeres. O que ele está falando aqui é que a futilidade vai ser tirada, e foi tirada. Porque o prazer do mosto foi tirado da boca. Como tem gente se angustiando, porque foi lhes tirado prazer. Repare comigo, querido, que a primeira coisa que foi atingida de uma forma veemente e forte foram as vaidades. Repare comigo e seja sincero consigo mesmo. A primeira coisa que foi afligida de forma muito forte sobre todas as nações foram as vaidades. Turismo. Lugares em que afluíam milhões e milhões e milhões de pessoas. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares em recursos, em visitações, em cantos, recantos. O primeiro lugar a ser afligido foi aquilo que torna a humanidade como um ébrio. Estamos vivendo, querido, como se nada mais estivesse sobre a face dessa terra.
Cada um querendo o seu próprio deleite, o seu próprio prazer. As nações que ofereciam e que oferecem os prazeres os seus PIBs, as suas rendas se voltam quase numa porção muito generosa dos seus recursos com o turismo, estão desesperadas. Porque tirado foi o mosto, tirada foi a bebida forte, tirado foi o encantamento, foi aliciado a trivialidade, aquilo que pode passar, aquilo que pode esperar, aquilo que não é prioridade. E é um pavor. Repare comigo, querido. Repare comigo que todas as nações, principalmente a Europa e sim a América, com os seus lugares de visitações, estão abalados. Foi tirado o mosto. Foi tirado aquilo que é inebriante. Por que isso? Porque Joel falou isso para que esse ébrio desperte, é para que ele caia em si. Para que ele caia em si, que a humanidade está debaixo de fome, de miséria. Que a humanidade está afligida por pestilências. O Sudão do Sul agora, esses dias, acabou de declarar a vitória sobre o ebola e agora está sendo cometido por essa pestilência. Campos de refugiados, de miseráveis em todos os lugares na Europa. E a humanidade vivendo nos seus prazeres, nos seus desejos. Há um desespero na América dos donos de redes fast food. Mensalmente, na América, mensalmente, se gasta 14 bilhões de dólares com fast food. Com metade disso, daria alimento à África e a todo campo de refugiados espalhados sobre a face da terra. 14 bilhões de dólares. E a humanidade envolta nas gôndolas de Veneza, nos retratos da Torre Eiffel, nas alegrias com Mickeys em Disneylândia. Irmão, foi tirado o mosto, que era inebriante, e nós estamos sendo chamados a despertar. Existe um gemido sobre a face da terra. Escute. O Deus Todo-Poderoso que eu li no Salmo, Ele está com os olhos sobre a face da terra. E Ele não está inerte, Ele não é impassivo, Ele não é omisso. Desperte, ébrios. Desperte. Então, Oséias está chamando o povo, chamando a todos a uma ponderação e uma reavaliação. Eu creio, querido, que o que está acontecendo sobre a face da terra é uma grande oportunidade de nós aprendermos algo e sairmos de forma diferente, maiores, diferentes, com desejos, vontades, propósitos e intenções diferentes. Eu creio que a humanidade está tendo essa grande oportunidade. E eu louvo ao Senhor por fazer parte dessa geração e desse tempo. Porque para isso foi chamado. E eu contarei, como disse Joel, aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, e eles contarão aos filhos de vossos filhos a outra geração. Nisso eu creio. Versículo número 8 diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Versículo 9: foi cortada a oferta de manjar
e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servo do Senhor, estão entristecidos. Muito mais, querido, do que saber que economicamente Judá estava abalada, porque estava, seria um tempo de privações, seria um tempo de escassez, seria um tempo, querido, de dificuldades. E nós vemos ainda, querido, os economistas, os líderes mundiais, preocupados com a economia, porque haverão privações, haverão demissões, haverão firmas que simplesmente desaparecerão, haverão consequências, querido, irremediáveis na área econômica. Mas esse versículo aqui me chama muito a atenção, porque algo também vai ser atingido de forma muito forte. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. E aí eu quero falar de nós. Foi cortada a oferta de manjar e foi retirada a libação da casa do Senhor. Sabe o que está falando aqui, querido? O sistema religioso, como é conhecido, como era conhecido nos dias de Moisés, de Joel, sofreu um impacto, sofreu danos, consequências. Escuta o que eu vou te falar. Os sacerdotes, e agora, meu irmão, eu vou trazer para nosso contexto, para nossa nação. Agora eu quero aplicar isso aqui no nosso contexto cultural, econômico, social, naquilo que nós vivemos aqui no nosso país como nação, naquilo que nós conhecemos da nossa nação. O que nós conhecemos, queridos, sobre culto, igreja, religião, vai sofrer um impacto, já está sofrendo um impacto. Razão pelo qual eu estou falando com você e me dirigindo a você dessa maneira. Haverão consequências, querido, para aqueles que quiserem avaliar, para os sacerdotes que quiserem se colocar diante de Deus e abrir o coração diante de Deus e de forma muito verdadeira diante de Deus fizer uma autoavaliação, ele vai ver, querido, que os cultos, o relacionamento litúrgico, religioso, ele vai sofrer impactos e mudanças profundas. Joel está falando, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. A tristeza agora no coração dos sacerdotes. O culto foi interrompido. O culto foi interrompido, isso é muito forte. O culto pela pestilência, pela pandemia de gafanhotos nos dias de Moisés, nos dias de Joel, me perdoe, foi interrompido. E nós somos uma geração que está vivendo. O culto foi interrompido. O culto foi interrompido. Agora, o que é culto? O que é cultuar? Virão, querido, implicações e mudanças muito fortes sobre a nossa nação. Alguns estão fragilizados, porque amparados em estruturas, estão se sentindo fragilizados. Porque muitos têm a sua estrutura de fé firmada e apoiada unicamente e às vezes totalmente numa experiência institucional,
com uma instituição religiosa, um prédio, uma organização religiosa, uma estrutura religiosa. O culto foi interrompido. Alguns estão até mesmo, meu Deus, e agora? Afinal de contas, o que é culto? Os sacerdotes sinceros do Senhor vão ter que instruir o povo agora, querido, de maneira segura, totalmente transparente. Há na nossa nação uma dependência. Há na nossa nação uma cultura de criar naquele que se achega a Cristo uma dependência a uma instituição. Eu não estou falando, querido, de maneira nenhuma no fato de congregarmos, faz parte. A comunhão em estar junto faz parte. Mas cultuar a Deus, servir a Deus, extrapola o sentido estrutural de uma instituição religiosa. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Os recursos não chegavam à casa do Senhor para a oferta de manjar e para a libação. Os recursos pararam de chegar. O culto teve que ter sido interrompido. Alguns passarão tempos difíceis nesta nação. Alguns passarão tempos em que terão que rever muito conceito nessa nação. Artistas de palco, sacerdotes que se alimentam dos aplausos do povo. Alguns vão ter que rever muitos conceitos nesta nação. Porque escute, a nação brasileira, querido, ela está inebriada, e isso agora eu vou falar, e como estou falando, nós, aqueles que declaramos o senhorio de Cristo em nossas vidas, somos muitas vezes inebriados, querido, por muitos midiáticos. Você abre as mídias sociais, querido, e você conta no dedo uns 10 midiáticos nesta nação, como se fossem aqueles que pautam o caminho pelo qual a nação brasileira tem que viver, querido. Pela influência midiática, pelos aplausos das multidões. Escute, o evangelho, querido, ainda é feito, querido, nos rincões, nos remotos, nas comunidades desprovidas desses recursos. Homens e mulheres, queridos, chorando nos 4 cantos dessas terras, em comunidades simples. O evangelho é feito destes. Muita coisa vai ter que ser revista nessa nação. Jesus, quando vai dar o seu sermão escatológico, o sermão das últimas coisas que sobreviriam para a face da terra antes da sua vida, que seria um sinal para o seu retorno, o que precede essa instrução é algo fantástico que acontece com alguns dos seus discípulos. Saindo eles com Jesus do templo, eles se dirigem a Jesus e falam com Jesus: Jesus, olhe a estrutura deste lugar, olhe as pedras maravilhosas, olhe o que Herodes fez, olhe o revestimento de ouro, olhe a suntuosidade, olhe a grandeza da estrutura desse templo. Jesus replica e diz: não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Essa estrutura conhecida, essa suntuosidade, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele inicia logo depois, porque há um incômodo no coração dos discípulos, e quando eles sobem o Monte das Oliveiras, eles vão novamente a Jesus, e Jesus começa a discorrer o que está por vir. E ali começa o seu sermão escatológico. Aquilo que aconteceria e precederia o seu retorno.
Então, querido, a igreja brasileira está sendo confrontada. Os sacerdotes estão sendo confrontados. Nossas estruturas litúrgicas religiosas estão sendo confrontadas. O que fazer? Como proceder? E agora? Será que o rebanho está disperso? Será que eu vou perder o rebanho? Os recursos minguarão? Como manterei eu essa estrutura? Como agora eu suprirei as necessidades dessa estrutura, desse lugar? Eu creio que esse era o mesmo pensamento, querido, do sumo sacerdote Caifás com Anás e de toda a estrutura religiosa. Porque assim diz as Escrituras, eles temiam perder a posição que tinha. Eles temiam perder a posição. Muita coisa vai ter que ser revista nesta nação. O Brasil é uma nação, querido, ainda, que tem uma grande maioria de desafortunados, de humildes, de trabalhadores assalariados, de homens e mulheres, querido, que enfrentam as madrugadas em conduções insalubres, lotadas, num desgaste de horas com idas e vindas para o seu labor, por uma renda, querido, completamente insuficiente para minimamente, querido, ter uma vida digna. O Brasil quase majoritariamente, querido, é constituído destes. E estes estão dentro da casa do Senhor. Estes estão dentro de estruturas religiosas, querido, que muitas vezes não correspondem, que muitas vezes, querido, não representam, que muitas vezes, querido, fantasiam e não explanam, querido, uma realidade que é a simplicidade do Evangelho em Cristo Jesus. Essas estruturas vão ter que ser revistas. O porquê do ajuntar, do entesourar, o porquê da suntuosidade, o porquê na confiança em estruturas, epopeias, palcos se transformando, querido, em shows inimagináveis, quase que como estruturas seculares. Homens sendo movidos, querido, nos palcos por aplausos dos seus ouvintes. Uma multidão, querido, guiada, querido, a experiências com uma estrutura religiosa, com uma instituição religiosa, e não conduzidas, querido, a uma experiência individual com Cristo Jesus. As coisas vão ter que ser revistas. Essa é, creio eu, do mais profundo do meu coração, para nós, a grande oportunidade que o Senhor está dando à igreja brasileira. Meu irmão, minha irmã, não há, e eu creio que ninguém ousará. Poderá até aparecer, querido, algum aqui ou outro, porque sempre aparece. Veio de Deus, não veio de Deus, obra do diabo, obra do não diabo. O que eu creio, querido, é que o Senhor que governa toda a terra e tem a sua vontade, e os seus planos não podem ser frustrados, querido. Tudo está debaixo do controle dele, e isso eu creio do mais profundo do meu coração. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, submetida ao senhorio de Cristo Jesus, em sinceridade e em verdade, nós estamos sob o cuidado de Cristo Jesus. Nisso eu creio. E ao Deus, o único, que governa sobre todas as coisas. Agora, Joel, querido, quando ele instrui o povo em que tudo que está acontecendo, economicamente, espiritualmente, socialmente, ele não só vai, querido, trazer o peso da consequência daquilo que está acontecendo,
Porque além de profeta, ele é um sacerdote. E a nação brasileira, querido, ela necessita que se levantem os sacerdotes fiéis a Deus. O ministério profético, querido, não é um ministério somente, querido, para apontar e declarar as tragédias. O ministério profético nessa nação, querido, vai ser acompanhado, querido, do sacerdócio, da compaixão, do ensino, da instrução segura da palavra de Deus. Porque assim como Joel dá o diagnóstico, Joel vai apresentar, querido, o caminho da cura. Leia comigo. Versículo número 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Não adianta, querido, somente apontar, não adianta, querido, somente diagnosticar, não adianta, querido, somente, querido, trazer o peso. Sim, Joel fez isso, ouvi, escutai, despertai ébrios. Mas agora Joel apresenta o caminho da cura. E o caminho da cura, querido, dessa nação está sobre os ombros e a responsabilidade dos sacerdotes do Senhor. E você deve estar pensando, e pode estar pensando aí agora, agora então é problema dos pastores e líderes desta nação. Não, porque Pedro, a mim e a você instruiu, vós sois sacerdotes. A responsabilidade é de todo aquele que toma o nome do Senhor em seus lábios. A responsabilidade agora é daqueles que têm o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. A responsabilidade agora é daquele que não somente com a boca declara, mas que vai expressar agora com o seu estilo de vida, que deseja uma mudança sobre a nossa nação. E ele dá o caminho: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes gemeis, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. Sabe o que ele está falando aqui? Humilhem-se. 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 Igreja brasileira, humilhe-se porque você foi enebrecida pelos prazeres de sua prosperidade. Humilhe-se. Você ficou bêbada. Você começou a querer desfrutar, como todos desfrutam, dos prazeres do mundo. Você começou a não mais separar o precioso do vil, o santo do profano. Ficou enebrecida. O mosto chegou na sua boca. Se humilhe, gema, se arrependa. Retire vós, sacerdotes, de sobre vossos corpos os armanes, os calçados italianos, seus veículos suntuosos. Vistam-se, revistam-se de pano de saco. Humilhem-se perante mim. O caminho da cura vem pela igreja do Senhor. O caminho da cura vem pelos santos e salvos do Senhor sobre a face dessa terra. A ardente expectação da criação
que geme é pela manifestação dos filhos de Deus, não de evangélicos, não de crentes, não de gospels, mas todo aquele o qual o Senhor olha sobre a face dessa terra e os toma. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Humilhem-se, santifiquem o jejum, apregoem um dia de proibição, congregai os anciãos. Escute, geração jovem, escute, uma geração que tem se levantado nessa nação, uma geração jovem que tem se levantado sobre a nação brasileira, achando que já são conhecedores e detentores de algo novo, único. Escute o que eu vou te falar, geração. Chamem os anciãos. Chamem aqueles os quais o Espírito Santo por anos e anos, décadas e décadas tem provado, alinhado e eles perseverado, firmes na fé. Vai ser tempo de dar ouvido aos anciãos da igreja. Homens provados, homens cujo espírito trabalhou. Congreguem os anciãos, chame-os e clamai a Deus. Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. A segurança não está na ciência. A segurança não está nos poderes. A segurança, querido, não está nos tesouros da terra. A segurança, querido, não está no investimento de bilhões e bilhões e bilhões. Isso tudo vai atenuar. A segurança está em clamar a Deus. Clamem a Deus. Clamem a Deus. Joel traz esse diagnóstico. E esse diagnóstico, querido, ele parece que é como uma luz que resplandece sobre os nossos dias. As semelhanças são tremendas. Porque nas Escrituras contém toda a instrução para a segurança da nossa vida. Agora veja bem. Deus ama o seu povo. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho por ela. Ainda que, como li no Salmo 2, essas nações, povos, reis e príncipes macumunam, rejeitam tudo o que diz respeito a Deus nos dias de hoje. Há uma rejeição. O homem quer se apartar, o homem acha que se garante sozinho, na força do seu braço, ele vai vencer e prevalecer. E Deus está no seu trono rindo dessa atitude do homem, achando que pode se garantir em si mesmo. Um vírus faz a terra se prostrar. Reflita. Tenha essa oportunidade de refletir, de reavaliar os seus conceitos, os seus desejos, naquilo que você tem investido a sua vida, naquilo que você tem investido os seus recursos. Não faltam recursos na terra, não faltam, a terra é abundante em recurso. Deus, quando fez o homem, ele proveu, ele deixou tudo pronto, ele fez a terra produzir, ele fez a terra linda e maravilhosa e depois ele colocou o homem, estava tudo pronto. Não faltam recursos. Assim como o Espírito usou os lábios messiânicos do profeta Isaías para trazer 700 anos antes da revelação do Filho amado do Pai nessa terra, há no livro de Joel também, eu creio, a segunda maior revelação, maior profecia, maior dádiva de Deus para mim e para você. Você vai ver logo no capítulo 2 que o Deus de amor, para aquele que cumprir isso que ele instruiu pelos lábios do profeta Joel, encaminhar o coração a se ponderar e se reavaliar e se colocar num caminho de mudança. Capítulo 2.
profecia linda. E há de ser que depois dessas coisas, Joel começa falando no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois dessas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que sobre a terra veio nos dias de Joel, depois daquela praga, depois daquela pestilência, depois das privações econômicas, depois de ser abalados as estruturas religiosas, e acontecerá que depois disso tudo, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Em meio a todo aquele contexto, Deus promete um derramar do Espírito Santo. Como nós precisamos de um novo derramar do Espírito Santo, nos quebrantando, nos conduzindo novamente a um caminho de obediência, nos conduzindo novamente a um caminho de contentamento, nos conduzindo às práticas das primeiras obras. Como essa igreja precisa de um batismo de compaixão, de um batismo de misericórdia, de um batismo de amor, de bondade, de um batismo de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de temperança, de domínio próprio. Como nós devemos suplicar: Espírito Santo, visita-nos novamente. A promessa de Joel para a cura de tudo isso foi dada. Irmãos, em nome de Jesus, que você entenda, que você se aperceba do tempo que você está vivendo, que você se aperceba, querido, que você é privilegiado de estar vivendo esse tempo. Você, que a sua vida entregou ao Senhor, você que tem uma confissão de fé em Jesus Cristo, e se submete a Ele como Senhor e não somente como Salvador de sua vida, você, querido, precisa dar uma resposta aos céus. Os céus não necessitam mais das nossas indagações, eles necessitam das nossas respostas. O que faremos diante de tudo isso? Quem terá, para esses que não têm uma esperança, para esses que nós vemos ao nosso redor desesperados, afligidos, desesperançosos, inquietos, quem vai trazer uma palavra? Senão aqueles que revestidos foram pelo Espírito Santo e têm em seus lábios uma palavra temperada com sal. Aqueles cujos corações estão preparados para responder com mansidão e amor. Qual é a razão dessa esperança? Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que esse tempo chegou. Eu creio que mudanças profundas virão em nossas famílias, em nossa sociedade, em nossas igrejas, no nosso conceito de relacionamento. Profundas mudanças virão. E aqueles que se submeterem à instrução do Espírito, eles viverão tempos maravilhosos com o Senhor. Aplique o seu coração nos desejos de Deus. Aplique a sua vida nos caminhos do Senhor. Pondere, reflita. Faça uma introspecção. Deus está nos dando uma oportunidade, um recomeço, de um restart, de um reset. Vamos começar de novo. Eu creio que é isso que Deus está nos dando, essa oportunidade. Que você possa ter sido edificado, instruído. Eu quero deixar algo no seu coração. Não temas. Não temas, ó pequeno rebanho. Porque aprouve ao Pai lhes entregar
o reino. Lucas 12, 32. O Pai já te entregou o reino. O Pai já te entregou tudo. E o reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Domingo eu vou estar com você novamente. Domingo nós vamos estar novamente juntos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua noite. Que o Senhor fortaleça os braços de sabedoria, as nossas autoridades, principalmente a todo o corpo científico, clínico, médico, sanitarista, todo mundo envolvido, próximo a isso, que o Senhor venha guardar, proteger, fortalecer, para que possa de alguma maneira ser amenizado esse tempo em nossas vidas. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz. Eu oro pelo Senhor por sua vida. Esteja em oração. Dobre o seu joelho na sua casa. Eu te espero no domingo, no nome de Jesus, se assim aprouver o Senhor.